Hoje nós vamos falar sobre o processo de pesquisa. Esse processo compreende uma série de etapas. Por exemplo, a escolha do tópico de pesquisa, o tema que nós queremos pesquisar, como que a gente delimita o problema a ser pesquisado, a definição do objetivo ou dos objetivos do estudo, a construção do marco teórico conceitual, aquele quadro de referência que nós vamos seguir, a escolha dos instrumentos de coleta de dados que nós vamos utilizar e o campo empírico, a exploração do mundo real existente, que pode nos auxiliar na construção do problema de pesquisa. Perguntas que nos auxiliam na elaboração do projeto. O que pesquisar? Por que pesquisar? Para que pesquisar? Como pesquisar? Quando pesquisar? Com que recursos? Pesquisado por quem? O processo de pesquisa, ele culmina em um projeto, Esse projeto, então, é um texto que define e mostra com detalhes o planejamento daquele caminho que vai ser seguido para a construção do trabalho científico da pesquisa. É importante considerar o interesse do pesquisador, o acesso aos dados, ao objeto de estudo, os recursos disponíveis, a relevância científica do tema, a literatura que nós temos à disposição, entre outros fatores. O nosso projeto, ele se divide em algumas partes principais. A primeira delas é a introdução. Quando a gente começa a introdução, a gente faz uma redação da problemática, ou seja, contextualiza o tema, situa o leitor, naquela temática e redige a problemática, que culmina na pergunta de pesquisa. Depois, na sequência, vem o objetivo do estudo, ou mais de um, se for o caso, de dividir em geral específicos, e os objetivos sempre vão se utilizar do verbo no infinitivo. Sempre começa uma frase afirmativa que indica uma ação com verbo no infinitivo. Na sequência vem a justificativa de realização da pesquisa, por que esse tema é relevante, por que realizar esse estudo é relevante. E a introdução termina com a contribuição que a pesquisa pode trazer após ser concluída. Após a introdução, nós temos o referencial teórico, que representa, então, aquele conjunto de conceitos, teorias que fundamentam teoricamente a pesquisa. E para a gente realizar essa revisão, é necessário buscar o estado da arte da área estudada, por meio de fontes valiosas de pesquisa acadêmica e científica. E aqui nós temos alguns exemplos, como as bases de dados da CAPES, da Cielo, congressos específicos da área, como, por exemplo, o Encontro Brasileiro de Administração Pública, o Banco da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, o Google Acadêmico, entre outros. A próxima parte do nosso projeto é a metodologia, onde elenca todos os procedimentos metodológicos que vão ser usados para atingir o objetivo do estudo, ou seja, responder a pergunta de pesquisa, onde a gente começa dizendo a classificação da pesquisa, depois dizendo qual é a população objeto do estudo, qual é a amostra, que tipo essa amostra se enquadra. Depois a gente tem que pensar também um pouco sobre a ética em pesquisa, se envolve a coleta de dados com seres humanos, a gente precisa passar também pelo Comitê de Ética em Pesquisa para buscar autorização.
dar sequência, né? A coleta de dados, explicar quando será, como, qual instrumento vai ser utilizado, se as fontes serão primárias ou secundárias. Na sequência, as técnicas de tratamento e análise de dados que serão utilizadas. Depois, o cronograma, que mostra as tarefas, né, para a realização da pesquisa e o tempo que cada uma vai levar. Depois, o orçamento, que vai mostrar os recursos que a gente tem para realizar a pesquisa, a equipe à disposição e as referências, né, que nos ajudaram a construir esse material. Vamos nos lembrar que esse material está disponível e bem explicado. Recomendo a leitura do capítulo 4 do nosso livro base. Juntamente a esse material, eu deixei dicas, né, de como iniciar a pesquisa, de como formatar o projeto, informações sobre plágio e autoplágio, também sobre os aspectos éticos, como que se elabora o TCLE, a carta convite para participar na pesquisa. Também eu falo um pouco dos órgãos de fomento que subsidiam as nossas pesquisas e as normas do Comitê de Ética em Pesquisa. Bons estudos e boa leitura. Até breve.